Pessoal, hoje a gente começa a aula 2 da semana 3 do terceiro volume do PET. Essa semana a gente está vendo a organização das sociedades pré-colombianas, certo? E nessa aula 2 a gente vai estudar usar alguns exemplos da arquitetura pré-colombiana. O que quer dizer isso, pré-colombiana? Pré-colombiana é uma palavra que se refere a tudo que aconteceu aqui na América antes da chegada do Pedro Álvares Cabral e também, principalmente, do Cristóvão Colombo, certo? Então, quando eu estou falando de América pré-colombiana, por exemplo, eu estou falando da América de 1491, 1490 para trás. E nessa época, existiam três grandes civilizações na América. Uma já estava em vias de aparecer e as outras duas foram derrubadas pelos espanhóis. Então a gente tinha os maias, os incas e os astecas, certo? O Império Azteca ficava no norte do que hoje é o México, essa região vermelhinha que vocês estão vendo aí com a setinha indicando. E o Império Azteca começou no ano de 1325 d.C. e durou quase 200 anos, sendo destruído em 1521 também pelos conquistadores espanhóis. Um pouco mais abaixo do Império Azteca ficava o Império Maia, certo? Onde hoje é o sul do México e também América Central. E dos três que a gente está vendo agora, ele foi o mais longo, porque ele começou muito antigamente, por volta do ano 1800 a.C. e terminou por volta do ano 1500 depois de Cristo. Ele teve mais de 3.000 anos de duração. E por último, tem os Incas, certo? Que viviam no litoral do que hoje é o Peru e o Chile. E o Império durou mais de 300 anos, começando aí por volta do ano 1200 e se encerrando no ano de 1531, certo? Mas aí vem a pergunta: por que vamos estudar? Eu coloquei com S agora que eu vi, a hora que eu estava fazendo a gravação, porque vamos estudar exemplos da arquitetura desses povos. Na aula passada, a gente viu que a palavra índio ela tem uma série de problemas, mas eu não enfoquei todos. E eu deixei um para a gente falar nessa aula agora, porque quando a gente fala de índio, praticamente vem dois adjetivos junto: selvagem e selvagem, e agora me fugiu o outro, e atrasado. Além de preguiçoso, mas vamos focar nesses dois primeiros: selvagem e atrasado. O europeu, as pessoas que eram da Europa, eles olharam para os indígenas e eles achavam esse modo de vida aqui extremamente atrasado. Eles falavam: olha, a gente vive dessa forma na Europa e aqui olha como é que eles vivem. Eles são atrasados, eles são atrasados, eles são... E de tanto se repetir isso, a gente foi esquecendo, a gente foi acostumado a não prestar atenção nas características no desenvolvimento cultural, no desenvolvimento científico dos habitantes originais do continente americano. Então, para ajudar a tentar dar uma quebrada nisso, a gente vai explorar alguns aspectos da arquitetura destes três grandes povos que eu acabei de falar. Em seguida, vamos começar falando sobre a forma como era a política entre os maias, certo? Então, os maias eles se organizavam em cidades-estados. Lembra o que é isso? Era onde cada cidade tinha o seu próprio rei. E as funções do rei lá nas cidades-estados maia era administrar e chefiar a religião. Ou seja, ele tomava conta do governo e também tomava conta da questão religiosa. Só que ele não governava sozinho, ele tinha o auxílio de um conselho que era formado pelos sacerdotes, os caras que cuidavam da religião também, mas que estavam abaixo dele, e os militares, certo? Que se fosse comparar, o rei seria o principal pessoa do exército, e depois abaixo dele vinham esses caras aí, certo? E eles vão conquistar alguns povos ali na vizinhança, como os otomes e os ontocas. Só que esses povos eles vão contribuir para o desenvolvimento da civilização maia, porque eles vão influenciar a forma como os maias vão começar a escrever no futuro, tá? E aí a gente tem que falar sobre a história da cidade de Tikal, certo? Que foi uma das mais importantes cidades da civilização maia. Ela foi fundada no ano 4 a.C., ali por volta de 301 até 400 a.C., alguma data por aí. E ela ficou aí alguns anos, alguns séculos aí, existindo como uma cidade de certa expressão, mas ela vai atingir o auge, a fase mais importante dela, no ano 200 e vai até o ano 600. Ela enriqueceu muito, 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 muito mesmo. Só que depois de uns 2 séculos, do ano 800 até o ano 1100 mais ou menos, houve uma época de uma crise gigantesca, não tinha comida para todo mundo, desastres naturais, e a cidade foi abandonada.
E aí, quando os espanhóis chegaram em 1530, a cidade estava tomada pela floresta, ela estava meio que sendo esquecida, tá? E só sobrou, aí foi ficando as ruínas. E as ruínas da cidade de Tikal, elas foram encontradas na Guatemala, certo? Que é um país ali vizinho do México, lá na América Central. As escavações, elas só foram iniciadas há 70 anos atrás, no ano de 1950. Aí eles usaram um radar espacial, eles mediram, parece que a área da cidade é uma extensão assim de 2.100 quilômetros quadrados. E pelas fotos tiradas pelo satélite, eles conseguiram identificar palácios, pontes, fortificações, habitações grandes, estradas, sistemas de irrigação. E a olho nu a gente consegue ver as pirâmides, que são um exemplo do conhecimento maia sobre matemática. As pirâmides tinham 45 graus, que é muitos delas, eh, elas tinham, era preciso um domínio da arquitetura, um domínio da matemática que se eles não tivessem, eles não conseguiriam fazer. Então isso aí a gente já vai quebrando essa ideia de que os maias ou os índios aqui da América eram ruins ou não tinham conhecimento, capacidade de produzir conhecimento. E aqui a gente tem a imagem, por exemplo, de algumas desses templos, dessas pirâmides. A pessoa que tirou essa foto, ela está em cima de um desses templos e ela fotografou os outros. Como vocês podem perceber, enquanto essa cidade ela existia de verdade, isso aí era tudo campo aberto. Mas aí, como a cidade foi abandonada, a floresta adentrou e cresceu. Mas a gente tem alguns lugares mais interessantes, como por exemplo a Ágora, que é essa praça que existia aí. A gente também tem o Templo do Jaguar, onde lá em cima existia uma espécie de uma capelinha onde eles rezavam para os deuses, certo? Então, olha o tamanho da construção, olha o tamanho das pessoas, olha o tamanho da construção. Os maias não eram qualquer pessoa. A gente aqui não conhece eles, mas eles tinham uma mitologia, certo? Eles também tinham deuses. As histórias não deixam muito a desejar em relação à história dos gregos. Pulando agora para o outro povo que são os astecas. Já os astecas, eles formaram um estado imperial. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que existia um rei asteca que mandava em todos os outros astecas. Não era como os maias, que cada cidade tinha o seu próprio chefe, certo? E lá, a monarquia, ela tinha algumas características, como, por exemplo, ela era teocrática. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a pessoa que estava reinando, estava sendo imperador, não estava lá à toa. Ela era uma pessoa que representava a voz de Deus aqui na Terra. Uma outra característica da monarquia asteca é que ela era militar, ou seja, o imperador, o rei, ele era o chefe máximo do exército e o exército devia obediência a ele. E por fim, a monarquia asteca ela era eletiva. Como assim? Geralmente a gente fala assim, o rei morreu, assume seu filho mais próximo, que assume seu parente mais próximo, que geralmente é o filho. Lá na Mesopotâmia eles não aceitavam esse procedimento tão fácil. Quando o rei, na Mesopotâmia ou entre os astecas, quando o rei morria, o que eles faziam? Eles reuniam os parentes do rei, reuniam os nobres de várias partes do reino asteca, do Império Azteca, e eles faziam uma votação entre os parentes do rei que estavam dispostos a concorrer. E a partir disso eles escolhiam quem eles queriam, tá? Então basicamente essa é a questão política entre eles. Uma outra coisa também que eles fizeram, os astecas fizeram, foi a fundação da cidade de Tenochtitlan, no dia 13 de julho de 1325, certo? Essa ilha, ela foi fundada no centro, essa cidade foi fundada em cima de uma ilha que ficava no centro de um lago. Como vocês podem observar nessa imagem, a gente tem uma água cercando e a gente tem um pedaço de terra aparecendo aí que é a ilha. E por que eles foram construir justamente lá? Porque eles acreditavam, porque eles eram meio que um povo nômade, ou que saiu do seu lugar de origem, começou a peregrinar pela América Central, pela América do Norte, quer dizer. E então, um dia eles estavam andando, aí eles viram um cacto, em cima do cacto tinha uma águia, e essa águia, ela estava comendo uma cobra. O sacerdote que estava ali olhou e falou assim, gente, esse é o nosso sinal, vamos ficar aqui, vamos armar acampamento aqui, que esse que é o nosso lugar. Aí, eles começaram a construir as cidades, a cidade foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. Eles conseguiram construir umas ilhas universais para a população que estava crescendo.
construíram canais, pontes elevadiças, ruas de ligação com a exterioridade, ou seja, virou uma cidade gigantesca, com fluxo cultural, dinâmica muito grande. E, inclusive, alguns historiadores apontam que Tenochtitlan, que hoje é a capital do México, um dia já foi a maior cidade do mundo, nessa época que os espanhóis estavam chegando. Isso porque ela ocupou cerca de. Ela ocupou não, gente. Desculpa, me perdi aqui nessa parte. Mas em relação à capital azteca, é isso, certo? Em seguida, a gente vai falar um pouco sobre. Aqui tem uma parte mais. Um detalhe da cidade, como que pode ter sido. E depois a gente vai falar agora um pouquinho sobre a sociedade azteca, que é o grupo. Quando a gente está estudando uma sociedade, a gente divide os grupos sociais em três: o dominante, o intermediário e o grupo sem privilégios. E a gente vê os tipos de pessoas que estavam em cada grupo. Por exemplo, no grupo dominante, quais tipos de pessoas estavam ali? Quais eram as categorias para as pessoas estarem ali, os critérios? Primeiro, ele tinha que ser da família imperial, ou o próprio imperador ou um parente. Ou então ele ser nobre, ele exercia um cargo de sacerdote, ele exercia um cargo de chefe militar alto, ou ele ser um funcionário do alto escalão. Senão, não havia chance de ser rico nessa sociedade, certo? Já o grupo intermediário, ele era formado pelos comerciantes que tinham bastante dinheiro, consideravelmente, e também pelos artesãos que tinham pouco, tá? E a gente sabe o que os comerciantes fazem, o que os artesãos fazem. Os comerciantes vendem, compram, distribuem, e os artesãos, a gente sabe que é um pouco difícil o trabalho deles, mas na época não existia fábrica. Então tudo tinha que ser produzido pela mão deles. E lá por último a gente tinha o grupo sem privilégios, né? Que eram os soldados, os camponeses, os escravos, o pessoal que trabalhava de fato naquela sociedade, certo? E agora a gente vai pular um pouquinho para a política inca. Os incas também formaram um estado imperial. Isso quer dizer que só tinha um inca que mandava em todo mundo. E lá no Império Inca, o imperador, ele achava que ele era o dono de tudo, certo? Tudo pertencia a ele, a terra, o céu, tudo pertencia a ele. Então ele pegou o seu território e dividiu em propriedades, certo? Ele dividiu em apos, que eram os territórios, pegou esses apos e dividiu em amanes, que eram as províncias, pegou as amanes e dividiu em aldeias, é, e espalhou pelo império os curacas, que eram quem? Que eram os funcionários responsáveis pelo empréstimo das propriedades do imperador e também por fiscalizar se todo mundo estava cumprindo o que ele falava, certo? Só que aí a principal atividade econômica dos incas era a agricultura. Eles plantavam esses gêneros agrícolas que estão descritos aí no slide, só que eles tinham um problema, porque eles tinham pouca terra. As terras que eles tinham disponíveis era uma terra seca, ou então era uma área montanhosa, onde era muito difícil plantar nos dois lugares. Então, o que eles vão fazer? Eles vão pegar e vão criar duas tecnologias: a irrigação para as áreas secas e os terraços ou as curvas de nível, como a gente chama hoje em dia, para as terras montanhosas. O que é a curva de nível? Basicamente é fazer isso aí, ó, é fazer grandes degraus nas montanhas, porque aí o território fica reto e você pode plantar com maior facilidade, certo? Então eu vou ficando por aqui. Esse é o fim da aula 2. Espero que vocês tenham feito as anotações que eram necessárias. E na próxima aula a gente começa a resolver o PET.